DOC 22/7/2021, página 13 e 14. Conselho Municipal de Educação. Assunto: medidas de flexibilização para garantia do direito à aprendizagem. Conselheiras: relatora Rose Neubauer, Sueli A. de Paula Mondini e Neide Cruz. Recomendação CME número 3/2021. Aprovada em sessão plenária 13/7/2021. Introdução. Não tem um caminho novo. O que tenho de novo é o jeito de caminhar. Tiago de Melo. 1. Os desafios da educação a serem enfrentados no século XXI. Desde que se compreendeu que o ser humano só constrói seus conhecimentos por intermédio de suas próprias ações em seus diversos meios de vida, Piaget, Valo, Vygotsky ou Bachelard e outros no século XIX reforçaram que a participação do estudante é necessária para que ele se instrua e se eduque. Esse olhar é a base das pesquisas pedagógicas do movimento da educação nova e das pedagogias ativas do século XX. As maneiras de se tornar ativo, o aluno foram múltiplas, dando-lhe a liberdade de agir, pedagogias libertárias, inserindo-o em projetos de Way, partindo de seus interesses, de suas necessidades, como brincar, Claparede ou trabalhar Freinet, propondo-lhe meios e materiais específicos ao seu alcance, Montessori, tornando-o responsável pela vida comunitária e por suas aprendizagens, pedagogias cooperativas e institucionais, instaurando um trabalho por grupos, Consinet, levando-o a reinventar os objetos culturais, De Crowley. Velas 2005. A problemática da relação entre desenvolvimento e aprendizagem vem sendo discutida há várias décadas por vários teóricos que realizaram suas pesquisas e trabalhos na primeira metade do século XX. Piaget pondera que a aprendizagem está associada ao nível do desenvolvimento atingido pela criança, segundo ele, e o desenvolvimento que cria as condições de aprendizagem, ou seja, é anterior à aprendizagem. O ensino deve seguir o desenvolvimento, pois só é possível aprender quando há um amadurecimento das funções cognitivas compatíveis com níveis de aprendizagem. Sempeck 2001. Nesse sentido, ele propõe que o conhecimento ocorre por um processo de equilibrações sucessivas, ou seja, frente a uma nova situação, o sujeito assimila, acomoda e atinge um novo equilíbrio provisório, que será rompido frente a um novo desafio, que o levará a um novo desequilíbrio. Assimilação, acomodação e assim por diante. Vygotsky, por outro lado, agrega a importância do meio social do indivíduo nesse processo. Considera que o desenvolvimento das funções psíquicas da criança interage continuamente com a aprendizagem, ou seja, apropriando-se do conhecimento socialmente produzido. Segundo o autor, isso ocorre através das relações que o sujeito estabelece com o meio social, pela interação com adultos e ou seus pares. Outros estudiosos do processo de desenvolvimento, Vallon traz contribuições significativas ao propor que a ocorrência do mesmo está necessariamente ancorada na interação de três fatores sociais, biológicos e psíquicos. Em relação a este, dá realce espécie aos afetivos. Por outro lado, Freinet tem lugar destacado entre os educadores que nas primeiras décadas do século XX se insurgiram contra o método tradicional de ensino enciclopédico e tendo no professor o centro da relação escolar. Freinet irá disseminar uma educação ativa centrada no estudante. Na sua proposta pedagógica e o trabalho e a cooperação que permitem o desenvolvimento reflexivo, sendo a ação concreta a medida da educação à realidade. Ela que possibilita a construção de pensamentos arbitratos. Segundo o educador, o objetivo da educação deve ser o de formar o cidadão para o trabalho livre e criativo. Nesse processo, o papel do professor deve ser o de apoiar e garantir a livre expressão e o êxito dos estudantes. Sua proposta pedagógica tem inspirado há mais de 50 anos o trabalho da educadores nos mais diferentes países ao redor do mundo. A partir das proposições desses estudiosos, a
A atuação docente torna-se fundamental para promover a aprendizagem dos estudantes, envolvê-los e mobilizar seus processos de pensamento, explorar todas as dimensões e oportunidades de aprendizagem, fazer e refazer percursos, criar e renovar procedimentos visando sempre seus estudantes que formam um grupo com características próprias. Sobre a função docente, Paulo Freire faz a seguinte reflexão. Assim como não posso ser professor sem me achar capacitado para ensinar certo e bem os conteúdos de minha disciplina, não posso, por outro lado, reduzir minha prática docente ao puro ensino daqueles conteúdos. Esse é um momento apenas de minha vida, minha atividade pedagógica. Tão importante quanto ele, o ensino dos conteúdos é o meu testemunho ético ao ensiná-los. E a decência com o que faço. Consequentemente, a escola deve responder pelo acesso ao conhecimento que considera necessário a inserção social para que os mais jovens se apropriem das conquistas das gerações procedentes e se preparem para novas conquistas por meio da seleção e organização de situações planejadas, especialmente para promover a aprendizagem crítica de conteúdos culturalmente valorizados pela sociedade em que ela se insere. Ensinar e aprender tem no currículo sua chave mestra, toma forma em um projeto de educação, exige planejamento, sustenta-se no trabalho coletivo dos educadores e um sério preparo profissional que garante, entre outros requisitos, o saber fazer, o domínio do conteúdo e da metodologia de ensino. Na medida em que o ser humano é ativo e está em processo constante de transformação, interagindo com o meio que o cerca, a aprendizagem será tanto mais significativa quanto mais relações o estudante conseguir estabelecer com o seu cotidiano, suas experiências anteriores e sua própria organização do conhecimento. É mais fácil aprender o que nos interessa sem motivação. Os estudantes não prestam atenção, não participa, não faz tarefa, ou as executa preocupado simplesmente com a avaliação, as notas e a aprovação. Na busca da aprendizagem sucesso de todo estudante. É importante que os educadores, ao realizar suas escolhas didáticas, garantam o encadeamento progressivo das tarefas e de resultados bem definidos, a fim de possibilitar a cada criança, adolescente, jovem e adulto perceber seus progressos, sentir-se motivado a prosseguir aprendendo, a acreditar-se capaz de vencer os desafios com que se defrontarem. Os professores a cada ano interagem com diferentes estudantes. Desse modo, precisam constantemente compreender de que modo eles aprendem, em que ritmo e com quais estratégias. É preciso que estejam conscientes de que todos não são iguais, são diferentes devido ao conhecimento adquirido, seus ritmos e estilos de aprendizagem, histórias de vida, heranças culturais, em suma. É preciso fazer das aprendizagens dos estudantes o ponto central da reflexão e do trabalho escolar, bem como a busca de diferentes estratégias para apoiá-los a superar os obstáculos por eles encontrados. Em virtude de tais fatores, Mello, 2004, enfatiza o papel imprescindível do gestor e da equipe pedagógica da escola e da diretoria regional para, em conjunto com os docentes, avaliar e rever as formas como a escola se organiza e interage com o meio social, que será fonte de grande parte dos conteúdos de ensino sobre cujos significados a escola deverá trabalhar. A qualidade das aprendizagens, que dependerá da capacidade da escola em articular demandas e recursos internos ou externos, talentos disponíveis no meio social, em um projeto pedagógico coerente. O projeto pedagógico que constituirá a expressão e o exercício da escola em função de sua própria identidade. O projeto pedagógico é, portanto, o instrumento onde são definidas as competências, habilidades, conteúdos e recursos. Ele entra em ação pela transposição didática, como Mello ponderará, e por meio de transposição didática que as intenções educativas, as competências a serem desenvolvidas nortearão as escolhas de tratamento e recorte. A participação dos conteúdos que darão conta de tomar viável o que foi anteriormente consensuado. Os fundamentos e princípios acima relacionados estão presentes na LDB de 96 e possibilitam que as equipes educacionais se utilizem de diferentes graus de flexibilidade para a construção da escola que necessitamos, capaz de garantir uma trajetória de aprendizagem bem-sucedida à população escolar.
crianças, adolescentes, jovens e adultos. Uma escola que envolva todos na elaboração de propostas que viabilizem o acesso à permanência dos estudantes e à qualidade do ensino. Colocar em prática os vários preceitos da LDB quanto à reorganização dos espaços e tempos escolares no ensino fundamental, médio e nas diferentes modalidades da educação básica possibilitará à rede municipal de ensino a consolidação das propostas curriculares, assim como a permanência e aprendizagem dos estudantes. Recente estudo denominado A Educação no Brasil, uma perspectiva internacional, OCDE 2021, constata que o país se encontra entre os 4 com os maiores índices de reprovação e abandono escolar, e que o desempenho geral das suas escolas está bem baixo dos países da OCDE. Mostra também que a reprovação é mais acentuada nos anos finais do ensino fundamental e no médio. Os dados apresentados a seguir atestam que essa situação faz-se presente no município de São Paulo e há urgência de encontrar alternativas para garantir um percurso de sucesso dos alunos nas escolas da rede pública municipal. 2. Indicadores de desempenho e fluxo escolar do município. No município de São Paulo, o atendimento da pré-escola de 4 a 5 anos está universalizado e, em relação às demais faixas etárias residentes no município, há um percentual significativo de atendimento em escolas estaduais, municipais e privadas. Analisando a tabela anterior, constatamos que 99,5% da população do município de 6 a 10 anos já está atendida. Em relação à faixa etária de 11 a 14 anos, observa-se um percentual de atendimento maior do que 100%, provavelmente resultante de uma projeção subdimensionada pela SEAD dessa população ou o atendimento pelas redes da capital de estudantes residentes em municípios vizinhos. O problema maior está na população de 15 a 17 anos, que além de atraso escolar e o atendimento na EJA, há cerca de 18 mil jovens encontram-se fora da escola. Desses 18 mil, certamente muitos abandonaram a escola após sucessivas reprovações. Em 2018, dos 1.219.092 jovens na faixa etária de 18 a 24 anos do município, há 275.514, 22,6%, que não estudam e nem estão inseridos no mercado de trabalho. E provavelmente muitos não concluíram o ensino médio e até mesmo o fundamental. Frente a essa realidade, é importante a estratégia de busca ativa, movimento mundial já utilizado há alguns anos em muitos países para reverter o abandono, a exclusão e a evasão escolar. No município de São Paulo, bem como no Brasil, ela faz-se necessária considerando os índices de abandono escolar. Rendimento escolar na rede municipal de ensino em 2019. 2019, aprovação total EF 96,6. Anos iniciais, 98,2. Anos finais, 94,6. Ensino médio, 84,8. Reprovação, 2,5. Anos iniciais, 1,2. Anos finais, 3,9. Ensino médio, 9,5. Abandono, 0,9. Total do ensino fundamental. Anos iniciais, 0,6. Anos finais, 1,5. Ensino médio, 5,7. Nos indicadores de rendimento escolar da rede municipal em 2019, merece atenção especial o crescente índice de abandono e reprovação com o avanço do percurso escolar, 1,8 nos anos iniciais, 5,4 nos anos finais e 15,2 no ensino médio, resultante do abandono escolar. Constata-se outro agravante, o percentual significativo dos estudantes com defasagem de idade séria em sua trajetória escolar. No Brasil, verificamos que das aproximados 35 milhões de matrícula no ensino fundamental e médio da rede pública e privada, 7 milhões apresentam distorção idade séria, 2 ou mais anos de atraso na trajetória. Aproximadamente 5 milhões pertencem ao ensino fundamental e outros 2 milhões no ensino médio. Apesar de São Paulo apresentar um dos menores percentuais entre as redes estaduais, a taxa de distorção ainda são muito significativa na rede pública, 4,7 nos anos iniciais, 12,5 nos anos finais e no ensino médio, 13,4.
Analisando os índices de distorção da rede municipal de São Paulo, nota-se uma situação cada vez mais crítica nos últimos anos de cada ciclo. Chama a atenção o salto de crescimento dos índices de distorção no ciclo de alfabetização. Quase triplica de 2,2% para 6,1% no terceiro ano. E no ciclo interdisciplinar cresce 50%, de 8,3% para 12,5% no sexto ano. No sétimo e oitavo anos, em que surpreendentemente foi possibilitada a reprovação na rede municipal, ocorrem os mais altos índices de distorção, 15% e 14,4%. Eles parecem ser consequência do aumento de reprovação e evasão escolar presente nesses anos, contribuindo para a estatística de adolescentes e jovens que não concluem nem mesmo o ensino fundamental. A queda no índice de distorção idade série no nono ano de 15% e 14% no sétimo e oitavo anos para 12,2% indica o representamento de alunos multirrepetente nos 2 anos anteriores em decorrência do aumento da reprovação e abandono neles ocorrido. Na rede municipal de ensino, embora o índice de distorção venha se reproduzindo ao longo dos anos, a presença de 5,3% nos anos iniciais e 13,6% nos anos finais revela um número elevado de crianças e jovens com pelo menos 2 anos de defasagem de idade esperada. Do total, 417 mil estudantes matriculados na rede municipal, tem-se mais de 38 mil estudantes cursando o ano escola inadequado para sua faixa etária, para os quais seria desejável propostas de aceleração de estudo para reverter essa situação e recuperar sua autoestima. A garantia do direito à educação coloca-se como imperativo de oportunidade para essas crianças, adolescentes e jovens, sobretudo. Quanto se considera que do total fora da escola, 61,9% vive em domicílios com renda per capita de meio salário mínimo, Unicef, abril de 2021. Em relação aos indicadores de desempenho dos estudantes da rede municipal no IDEB, evidencia-se uma situação desfavorável frente à rede pública do Estado que merece atenção especial. IDEB, resultado e projeção, anos iniciais do ensino fundamental no município de 2007 a 2021. Estadual, municipal, federal e pública. IDEB, resultados e projeções, anos finais do ensino fundamental de 2007 a 2021, estadual, municipal e pública. O município, para os anos iniciais, tem historicamente apresentado resultados piores do que os da rede estaduais e pública do ensino, ainda que em 2017 e 2019 a meta projetada tenha sido atingida nos anos finais. Embora com um salto positivo de desempenho, os resultados mostram-se ainda como os das demais redes de ensino, muito baixo da meta projetada. Certamente, os indicadores de retenção e evasão escolar interferem negativamente nos resultados apresentados. Os dados constantes nessa recomendação reafirmam a necessidade de repensar a organização do ensino fundamental e médio para garantir os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento proposto no currículo da cidade. É preciso rever a organização dos tempos, espaços, recursos, inclusive tecnológico, das diferentes formas de agrupamento dos alunos, das propostas de reforço e recuperação, de aceleração de estudos com o objetivo de reduzir os índices de distorção idade série e garantir a trajetória escolar dos estudantes. No entanto, não basta a escola ou o sistema encontrar o estudante e convencê-lo a retomar seus estudos. É preciso muito mais. É preciso que ele retorne e permaneça na escola para a conclusão dos estudos. Para tanto, cada equipe educacional deverá elaborar estratégias diversificadas, considerando as especificidades da unidade escolar e as características e possibilidades dos estudantes.
na concretização do direito à educação e à aprendizagem, o oferecimento de diferentes formas de organização do sistema de ensino e das escolas já garantidas na LDB e outros marcos legais impactará de maneira positiva a trajetória escolar de crianças, jovens e adultos. A flexibilização da organização favorecerá o tripé acesso, permanência e aprendizagem com qualidade, combatendo efetivamente a evasão e a defasagem idade-série. Nesta recomendação, serão propostas diferentes possibilidades de organização escolar, organização curricular e uso dos tempos e espaço. 3. Autonomia para a organização escolar. Muitos procedimentos e possibilidades propostas no artigo 23, inciso, já estão previstos nos regimentos educacionais e são utilizados pela equipe educacionais, tais como a classificação de alunos conforme inciso 2 do artigo 24. Artigo 24, inciso 2. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita. A. Por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola. B. Por transferência para candidatos procedentes de outras escolas. C. Independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. B. Reclassificação conforme parágrafo 1º do artigo 2.3. Artigo 23. Parágrafo 1º. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferência entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. C. Avaliação e reforço e recuperação de acordo com a linha E do inciso 5º do artigo 24. Artigo 24, 5º. E. Obrigatoriedade dos estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. É importante observar que o oferecimento do estudo de recuperação é obrigatório em todas as etapas e modalidades de ensino. Devido à grande importância do reforço e da recuperação das aprendizagens na trajetória dos estudantes, faça Mister registrar aqui que, além do já garantido a toda unidade no referente ao oferecimento de recuperação, foram oferecidas várias propostas na rede municipal no período de 2006 a 2013, com vistas à correção do fluxo escolar, experiências exitosas de recuperação e consolidação das aprendizagens na idade adequada, como os projetos Toda a Força ao primeiro ano do ciclo 1, Projeto Intensivo no ciclo 1, PIC, e ler e escrever em todas as áreas do ciclo 2 do programa Ler e Escrever, prioridade na escola municipal. Procuraram reverter o quadro de fracasso escolar ocasionado pelo analfabetismo e pela alfabetização precária dos alunos do ensino fundamental e médio da rede municipal de ensino. O projeto Toda a Força no primeiro ano tinha o objetivo de criar condições adequadas para garantir a aprendizagem de leitura e da escrita a todos os alunos ao final do primeiro ano do ciclo 1. O projeto intensivo no ciclo 1, PIC, destina-se aos alunos retidos de quarto ano do ciclo 1. Buscava reverter o quadro de fracasso escolar nessa etapa da escolarização. Propunha várias estratégias para melhorar a relação do aluno com o processo de ensino e de aprendizagem, apropriando-se dos conteúdos básicos desse ciclo e assim estar preparado para continuar aprendendo no ciclo 2. Em 2007, considerando os resultados positivos alcançados com a implantação do PIC nos quartos anos, o programa foi reorganizado e, a partir de 2008, o projeto intensivo no ciclo 1, PIC, terceiro ano, destinou-se à recuperação intensiva dos conteúdos curriculares fundamentais para os alunos que chegaram ao final do segundo ano do ciclo 1, sem o suficiente avanço na alfabetização. Certamente, esses projetos contribuíram para o aumento significativo dos
indicadores de desempenho dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Nesse sentido, a critério da Secretaria Municipal de Educação, poderão, em período de férias, serem oferecidos estudos de reforço e recuperação, bem como atividades de recompensação de ausência. 4. Flexibilização da organização curricular com dinamização da trajetória escolar. As aprendizagens a serem desenvolvidas pelos estudantes têm como referência a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, as diretrizes curriculares nacionais, as diretrizes de cada sistema de ensino e o currículo da cidade. E a partir do conjunto de componentes curriculares que orientam as aprendizagens essenciais e obrigatórias em cada etapa da educação básica, bem como em cada ciclo do ensino fundamental, que a equipe da escola construirá seu projeto pedagógico e organizará sua matriz curricular. Desse modo, a matriz curricular deverá estar presente no projeto pedagógico da unidade educacional, que identifica as características, necessidades e possibilidades para proporcionar um conjunto de propostas pedagógicas diferenciadas e permitir o acesso, permanência, progressão e conclusão da escolaridade obrigatória, com qualidade de modo a interromper a dinâmica de reprovação, abandono e exclusão e potencializar a trajetória educacional com sucesso dos estudantes. 4.1. Em 2020, o Conselho editou a Recomendação CME número 3 de 2020 e Resolução CME 3/2020, aprovado pelo SME, que indicavam possibilidades de flexibilização para as unidades educacionais construírem propostas diversificadas de organização pedagógica. A Secretaria Municipal de Educação, por meio de instrumentos normativos, proporciona recursos diversos de diferentes naturezas para que cada unidade educacional estabeleça suas formas de gestão pedagógica e de organização curricular dos tempos e dos espaços, coerente com seu projeto pedagógico, possibilitando a criação de turmas com estudantes de séries distintas com níveis equivalentes de adiantamento na matéria para o ensino de línguas estrangeiras, artes, uso da tecnologia da informação e comunicação TIC e outros, considerando o público atendido às características dos estudantes, suas possibilidades e interesses garantida no inciso 4º do artigo 23 da LDB. Poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas com níveis equivalentes de atendimento na matéria para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. B. Espaços educacionais alternativos e acolhedores, não limitados aos espaços de sala de aula ou da escola, planejados e registrados no projeto pedagógico da unidade, desde que seja no interesse de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes. C. A alternância dos tempos escolares, com diferentes formas de distribuição de aulas pelas semanas, semestres ou ano letivo, ou ainda por meio de blocos alternados, bimestrais, semestrais ou anuais. Trabalho interdisciplinar por áreas de formação, a reforçar os conhecimentos dos diferentes componentes curriculares, tendo como eixos a língua portuguesa e matemática para desenvolvimento de projetos curriculares, bem como o trabalho colaborativo de autoria TCA para o ciclo autoral que objetiva a mobilização dos conhecimentos e habilidades presentes na matriz de saberes, o protagonismo dos estudantes e a aplicação prática das competências desenvolvidas ao longo do ensino fundamental. E organização de horário que possibilite a divisão de turmas para aulas práticas. 4.2. Além das alternativas descritas anteriormente, a LDB, nos artigos 23 e 24, adiciona outras com o objetivo de possibilitar o sucesso das aprendizagens e do percurso escolar dos estudantes a seguir relacionadas. A organização do ensino fundamental em 3 ciclos na rede municipal. No município de São Paulo, o decreto 54.452, de 10/10/2013, com base no parágrafo 2º do artigo 32 da LDB, estabeleceu em seu artigo 4º, parágrafo 3º. Artigo 4º, parágrafo 3º. O currículo no ensino fundamental terá duração de 9 anos e deverá ser organizado em 3 ciclos de aprendizagem, assim especificados.
Ciclo de alfabetização, do 1º ao 3º ano. 2. Ciclo interdisciplinar, do 4º ao 6º ano. 3. Ciclo autoral, do 7º ao 9º ano. Desde 2013, o ensino fundamental da rede municipal da capital encontra-se organizado em 3 ciclos, garantido ao estudante o período de 3 anos para aquisição da aprendizagem essencial de cada ciclo. Após o ciclo de 3 anos, é garantida a oferta pela unidade educacional de reforço e recuperação. Se não houver domínio suficiente das aprendizagens essenciais do ciclo, outros institutos legais a serem apontados na presente recomendação são importantes para romper com a cultura do fracasso escolar. Em relação à implementação de ciclos na rede pública, cabe assimilar que foi sempre objeto de acaloradas discussões e de posições a favor e contra. A grande justificativa dos ciclos repousou sistematicamente na importância de possibilitarem tempo e espaço para o estudante avançar em sua aprendizagem, além do arbitrariamente cunhado como ideal o de um ano calendário. Os diferentes estudos e pesquisas sobre o processo de aprendizagem relacionados no início desta recomendação ressaltam exaustivamente que é preciso levar em conta as diferenças individuais e sociais de cada estudante. Entretanto, isso não ocorre em relação à reprovação escolar e à rigidez de conteúdos escolares a serem adquiridos no espaço de um ano. Muitas vezes, um estudante é obrigado a retroceder um ano escolar, comprometendo sua confiança como aprendiz porque não dominou alguns poucos conteúdos, competências e habilidades relacionadas na matriz curricular. Desde 1968, o Estado de São Paulo iniciou a experiência de ciclos, seguida por novas tentativas em 1985, que ocorreu de forma simultânea em vários estados brasileiros. Mas a experiência de organizar em 3 ciclos todo o ensino fundamental aconteceu pela primeira vez em 1992 na rede municipal de ensino da capital, como bem relata Cortella 2002 em seu artigo Aprendizagem em Ciclos, repercussão da política pública voltada para a cidadania. A partir de 1995, com a nova LDB, os ciclos foram adotados por um grande número de estados brasileiros, alcançando milhões de alunos, o que levaram o MEC a identificá-los e avaliar o desempenho desses alunos no SAEB. Em 2004, foram publicados o resultado de pesquisa Menezes e Filhos Vasconcelos, com base nos resultados do SAEB, analisando e comparando os efeitos da reprovação e evasão no desempenho escolar dos alunos no sistema de progressão continuada em ciclos. Com os dados dos estudantes do sistema seriado, ou seja, com repetência em todas as séries, a pesquisa mostrou que o desempenho dos alunos na 4ª série, ou seja, no final do ciclo 1, à época eram semelhante ao dos alunos do sistema de repetência série a série. Portanto, o seu aprendizado não havia sido comprometido pela ausência de repetência. Além disso, a pesquisa evidenciou que a taxa de evasão no regime de ciclos era muito baixa, o que aumentava significativamente a probabilidade dos alunos dos ciclos concluírem tanto o ensino fundamental como o médio. Em junho de 2002, o Fórum de Debates Progressão Continuada, Compromisso com a Aprendizagem, trazia manifestações de vários educadores ressaltando a importância da organização de ciclos na inclusão e permanência dos estudantes na escola. Nesse encontro, Cortella 2002 aponta em sua palestra o caminho a ser trilhado. A ideia dos ciclos não pode ser desqualificada, isto é, aqueles que estamos atuando seriamente em educação, não podemos ser irresponsáveis, não podemos deixar morrer uma das ideias mais importantes para o trabalho pedagógico no momento moderno. Não se pode negar de maneira alguma deixar de perceber que as comunidades escolares, pais, alunos, professores, funcionários têm dificuldade com isso. Mas não significa que a gente deve abandonar a ideia. É preciso dar um basta ao pedagogicídio
nas escolas públicas. Nessa mesma direção, Dillon Soares, 2007, em pesquisas inédita para o IPEA sobre repetência no contexto internacional, conclui: a interpretação é clara, não há nenhuma evidência de que a adoção da política de progressão continuada tenha qualquer impacto negativo sobre o aprendizado. Finalmente, vale lembrar o estudo histórico sobre a repetência feito por Celso Vasconcelos em 2007, no qual conclui: reafirmamos nossa convicção de que a organização da escola em ciclos é uma das mais avançadas formas de propostas curricular que conseguimos concretizar em grande escala na atualidade dentro de um projeto de emancipação humana. B. Aceleração de estudos previsto nas alíneas B e C do inciso 5º do artigo 24. Artigo 24, 5º B. Possibilidade de aceleração de estudo para alunos com atraso escolar. C. Possibilidade de avanço nos cursos e nas áreas mediante verificação de aprendizado. Com base no índice de distorção, idade e série, a unidade educacional poderá promover a aceleração de estudos por meio de organização das turmas específicas para este fim. A aceleração de estudos foi uma das experiências mais exitosas no Brasil para enfrentar a distorção idade/série. Possibilitava aos estudantes vítimas de diversas repetências ou que haviam abandonado a escola por algum período estudarem com o apoio da metodologias e materiais mais adequados e seu desenvolvimento cognitivo e socioemocional, de modo a vencer mais rapidamente os diferentes níveis de ensino. São Paulo e Paraná. SEMPEC 1997-1998. Desenvolveram materiais de capacitação docente específicos que foram adaptados e aplicados em vários estados do Brasil afora. Além disso, o Ministério da Educação patrocinou uma nova proposta e colocou à disposição dos estados materiais e recursos para a formação em serviço dos professores. As experiências dos programas de classe de aceleração para correção do fluxo escolar dos diversos estados foram relatadas numa instigante publicação do MEC. A revista em aberto 2000, várias pesquisas e estudos também apontaram a importância das classes de aceleração no autoconceito e autoimagem dos alunos. Entre elas, cabe destacar a avaliação elaborada pela PUC São Paulo em 98 e a de Isaacson e Marinho, 98, sobre a percepção dos professores. Cabe destacar que entre 98 e 2001, os alunos das classes de aceleração da rede estadual paulista tiveram seu desempenho avaliado pelo SARESP, Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar, juntamente com os das demais escolas da rede estadual paulista. Os resultados revelaram que o desempenho dos alunos dessas classes era superior ao dos repetentes e multirepetentes que não haviam sido atendidos pelo projeto. Outros estudos avaliativos das classes de aceleração também foram efetuados por outras instituições, PUC e pesquisadores Placo, André e Almeida. Em 2003, cerca de 400 mil estudantes de São Paulo e 3 milhões no Brasil haviam vivenciado uma trajetória de sucesso em classe de aceleração, ocasionando uma queda significativa na distorção idade/série no país. Esses dados tornam inexplicável o abandono das classes de aceleração num país onde estados e municípios ainda congregam milhares e milhares de alunos fora da faixa etária correta e correndo sério risco de abandonarem os estudos. C. Aproveitamento do estudo concluídos com êxito previsto na linha D, inciso 5º do artigo 24. Artigo 24, 5º. D. Possibilidade de aproveitamento do estudo concluído com êxito para o estudante que, em determinado período escolar, não apresentar desempenho satisfatório em um ou até 2 componentes curriculares, há que se possibilitar o aproveitamento do estudo dos componentes concluídos com sucesso. Nesse sentido, a flexibilização dos tempos e espaço é fundamental, pois possibilita a continuidade do percurso escolar de cada estudante, com o aproveitamento daquilo que ele já aprendeu.
Como enfatiza Paulo Freire, não podemos ensinar aquilo que a criança, o adolescente, o jovem e o adulto já sabem. Fazê-los cursar áreas e componentes já concluídos com sucesso, nos quais já conta com habilidades e conhecimentos adquiridos. Mostra-se um ato de violência cognitiva que não pode persistir. Para garantir aprendizagem essenciais nos componentes não concluídos com êxito, poderão ser ofertadas várias formas de recuperação no período de férias escolares, ou concomitantemente a etapa seguinte na forma de recuperação paralela ou por meio do ensino remoto, lançando mão das novas possibilidades apontadas pelo ensino híbrido. Matrícula por componente curricular da área de conhecimento, conforme inciso 3º do artigo 24. Artigo 24. 3. Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Finalmente considerado o Instituto de Aproveitamento de Estudos, em especial para os estudantes de anos finais do ensino fundamental, inclusive de educação de jovens e adultos e ensino médio, a que se prevê a possibilidade de progressão parcial com matrícula por componente curricular, área de conhecimento. 2. Conclusão. De acordo com o ideário especificado neste documento, o Conselho Municipal de Educação, cumprindo seu papel de zelar pela aprendizagem e sucesso dos estudantes da rede municipal de ensino, apresenta esta proposta de recomendação. Recomenda-se à Secretaria Municipal de Educação, com apoio das diferentes equipes regionais, mobilizar as unidades escolares no uso dos diferentes institutos legais presentes na LDB para a organização pedagógica dos tempos e do espaço, sempre na garantia da aprendizagem e correção do fluxo escolar para os estudantes de educação básica nas diferentes etapas e modalidades do ensino fundamental e médio. 3. Deliberação do plenário. O Conselho Municipal de Educação aprova por unanimidade a presente recomendação. Sala plenário, 3 de julho de 2021. Fundamentos legais. Lei Federal 9394 de 20 de dezembro de 96 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Base Nacional Comum Curricular BNCC, aprovada pela Resolução de 2017, Decreto 54.000 de 2013, mais Educação São Paulo, Portaria SME 63.028/05, Portaria SME 5403/2007, Indicação CEE 180/2019, CE de 19 de 6 de 2019, Recomendação CME 3 de 2020 e Resolução CME 3 de 2020, Parecer CME 10 de 2020. Referências bibliográficas.